O dinheiro chega, mas ele não fica. Você trabalha, você faz sua parte, você se esforça e no final do mês você olha para a conta e você pensa: cadê tudo que eu ganhei? É como se tivesse um ralo invisível sugando cada centavo que entra na sua vida. Você sabe do que eu estou falando, na verdade? Talvez você já tenha tentado de tudo: cursos, livros, planilhas, até investimentos, e mesmo assim você sempre volta para o mesmo lugar. Uma sensação de estar preso num ciclo, você está dando um passo para frente e dois para trás, de trabalhar a vida inteira e não ter nada para mostrar. E quando você está quase conseguindo, quando parece que você finalmente vai dar certo, alguma coisa acontece e você volta para estaca zero, como se Deus estivesse te castigando, ou ainda pior, como se existisse uma força invisível te impedindo de prosperar. Olha, eu sei que isso é difícil e o pior não é só o dinheiro, é você acordar com 50, 55, 60 anos, olhar para trás e pensar: poxa vida, eu tinha que ter resolvido isso antes. E aí você vê o tempo passando e você sente que a janela está se fechando. Você quer dar uma vida melhor para você, para sua família, mas você não consegue sair do sufoco. E o que é pior, você faz tudo certo. Você trabalhou, você foi honesto, você seguiu as regras e mesmo assim nada. É como se o mundo tivesse quebrado um pacto com você. Você cumpriu sua parte, mas a recompensa nunca veio. Às vezes, você olha para quem está prosperando e você pensa: será que eu mereço isso também? E a pergunta que não sai da cabeça é: será que eu vou continuar lutando e lutando sem nunca chegar lá? Se você se identificou com isso, eu preciso te contar uma coisa: não é culpa sua. E não, Deus definitivamente não está te castigando. Existe uma razão para isso acontecer, e ela não tem nada a ver com o seu esforço, nem com a sua inteligência e nem com a sua fé. Os judeus conhecem essa razão há 3.000 anos. Eles chamam isso de Yerushá Kashá. Em português, seria uma herança amaldiçoada. O que é isso? São padrões invisíveis de escassez que passaram dos seus avós para os seus pais e dos seus pais para você. São crenças, medos, bloqueios que travam a prosperidade por dentro. A pessoa trabalha, mas o dinheiro não fica, porque tem algo mais profundo acontecendo. Mas sabe qual é a boa notícia? Isso pode, talvez deve ser quebrado. E eu já vou te mostrar como. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com a minha própria família. O meu pai nasceu na Polônia, um judeu polonês. Quando ele era criança, os nazistas invadiram o país. Ele e o meu avô tiveram que fugir, literalmente, tá fugindo para não morrer. Sabe o que é isso? O meu avô olhou para trás uma última vez. A casa onde ele cresceu, o negócio que levou anos para construir, os amigos, os parentes, tudo. Ele pegou uma mala, uma só, e ele falou pro meu pai: vem, a gente vai embora agora. Eles atravessaram o mundo para chegar num país que eles nem conheciam, o Brasil. Eles chegaram sem falar português, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem diploma, sem contatos. Foram morar em Nilópolis, subúrbio do Rio de Janeiro, uma região extremamente pobre naquela época, muito difícil. Teve dia que meu pai contou que não tinha nem pão na mesa. Mas sabe o que aconteceu? O meu pai saiu da miséria de Nilópolis, ele se formou engenheiro civil e foi morar em Copacabana. Do outro lado da minha família, a história é muito parecida. Minha mãe nasceu no Egito, ou seja, uma judia egípcia. Em 1955, durante a crise de Suez, os judeus foram expulsos do país, mas não antes do governo do Egito confiscar todos os bens da família dela, da noite para o dia, e também foi para o Brasil, também recomeçou do zero e também prosperou. Dois lados da família, duas tragédias diferentes, dois países diferentes, inclusive culturas diferentes, um mesmo resultado. Será que isso é coincidência? É claro que não, porque a minha família, ela tinha acesso a um conhecimento sobre como quebrar padrões de escassez e criar uma nova herança, uma herança de prosperidade. Mas não foi só a minha família. Deixa eu te mostrar que isso é um padrão com até mesmo pessoas que você conhece. Por exemplo, Abravanel. Esse sobrenome é familiar para você, não é verdade? Silvio Santos, dono do SBT. Ele começou vendendo capa de título de eleitor na rua, ou seja, camelô aos 14 anos. Mas o nome verdadeiro dele, se você não sabe, era Senhor Abravanel.
Ele tem uma história por trás desse sobrenome que quase ninguém conhece. Isaac Abravanel era um dos judeus mais importantes da Espanha. Ele foi o ministro das finanças dos reis católicos. Castelos, negócios, fortuna, até a Inquisição expulsar 300 mil judeus da noite para o dia. Dom Isaac Abravanel perdeu tudo, absolutamente tudo. Em 20 anos, a família Abravanel já era uma das mais prósperas de Amsterdã. E nos próximos 500 anos, o padrão se repetiu. Sempre a mesma história. Eles chegavam sem nada, em 20, 30 anos, reconstruíam. Portugal, Turquia, Grécia, Egito, Brasil. Mais especificamente, Rio de Janeiro, 1930. Chegava ao mundo o senhor Abravanel. Família pobre, 14 irmãos. Ele virou camelô aos 14 anos. E 50 anos depois, ele tinha muito mais do que dinheiro. Ele tinha paz, ele tinha liberdade, ele tinha o respeito de um país inteiro. E o mais importante, ele abençoou seus filhos. Ele deixou uma herança que vai passar de geração em geração. Como famílias que foram roubadas e expulsas múltiplas vezes em 500 anos, sempre reconstroem em uma geração. Como é que pode ser que um camelô de 14 anos consegue criar uma herança de prosperidade para os seus filhos e netos? Não foi sorte, muito menos foi acaso. A família Abravanel, ela carrega desde a sua origem os mesmos princípios milenares que foram registrados há mais de 3.000 anos. São passados de geração em geração, de pai para filho, de Isaac em 1492 até o senhor Abravanel em 1930. Mas não para por aí. Fim da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus assassinados. Os sobreviventes, eles saíram dos campos de concentração sem casa, sem família, sem nada. A maior tragédia da história de um povo. Se alguém tinha motivo para carregar uma herança amaldiçoada, eram eles. E sabe o que aconteceu? 3 anos depois, eles fundaram um país. 30 anos depois, Israel tinha uma das economias mais inovadoras do mundo. Hoje, empresários do mundo inteiro vêm até aqui conhecer a Startup Nation Israel. Norte-americanos, europeus, sul-coreanos, japoneses, chineses e, olha, muitos brasileiros também, tá? Eles vêm aqui ver como pode ser que Israel, que está no meio do deserto, prospera e cresce apesar das adversidades, apesar de tantos inimigos. Eu moro aqui, eu vejo isso todo dia. Você está percebendo o padrão? Dom Isaac Abravanel em 1492, os sobreviventes do Holocausto em 1945, meu avô e meu pai fugindo da Polônia, minha mãe e meu outro avô, materno, expulsos do Egito. Todos perderam tudo e todos reconstruíram. Os judeus, eles são 0,2% da população mundial, ou seja, 0,2%, mas eles representam 22% dos ganhadores do Prêmio Nobel e 35% dos bilionários americanos. Fundadores do Google, Facebook, Goldman Sachs, Starbucks. Isso não é sobre nascer numa família rica, não. Não é sobre ter mais sorte e, claro, definitivamente não é coincidência, é conhecimento. E esse conhecimento, ele vem de um lugar específico. Um livro de 2.711 páginas, escrito, compilado há 1.500 anos na Babilônia. Ele nunca foi traduzido completamente para o português. Se você estuda uma página por dia, leva 7 anos e meio para você ler. O nome dele é o Talmud. E sabe por que esse livro, especificamente, ele tem o poder de quebrar padrões? Porque ele foi escrito no exílio, na escuridão, no pior momento da história judaica. O Talmud não é uma teoria bonita para dias bons, é uma sabedoria forjada no caos. Por isso, ele funciona quando tudo parece perdido. E dentro dele está um processo chamado Tikkun. Tikkun significa um reparo, um conserto. É o processo de você quebrar a herança amaldiçoada e criar uma nova herança, uma herança de prosperidade. A mesma que os Abravanel passaram por 500 anos, a mesma que a minha família passou, a mesma que você vai aprender agora. Eu organizei tudo o que eu aprendi em um método simples, aplicável, que qualquer pessoa pode usar. Eu chamei ele de
código judaico da prosperidade. E o coração deles são exatamente 5 códigos. Presta bem atenção. O primeiro é o código Neshama. Neshama é a alma superior, a parte divina que existe dentro de você. Sabe aquela voz que diz que você não merece, que prosperar é errado, que Deus não quer que você tenha? A herança amaldiçoada ataca aqui primeiro. É a primeira coisa que ela corrompe. Sabe por que o meu avô ele conseguiu recomeçar do zero? Porque o Silvio Santos saiu de camelô para deixar uma herança para os filhos? Porque antes de ter dinheiro no bolso, eles tinham riqueza na alma. Salomão, o homem mais rico da história, ele juntou tanto ouro que a prata nos seus dias virou moeda sem valor. Mas sabe como começou? Com um pedido: me dá sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E a riqueza vem junto. Quando você ativa esse código, você limpa as crenças de escassez e você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. O segundo código é Berachá. Berachá significa bênção. E existem leis espirituais que governam como a bênção entra ou não entra na sua vida. Sabe aquela sensação de que você trabalha e trabalha, o dinheiro escorre pelos seus dedos, que você faz tudo certo, mas a recompensa nunca vem? É porque você está quebrando essas leis sem saber. Você está bloqueando a bênção sem perceber. Os judeus aprenderam isso há 3.000 anos. E quando você entende, você para de bloquear o que já era seu. O terceiro é o código Mussar. Mussar é disciplina, método, estrutura. Aqui a gente sai da teoria e nós entramos na prática. Como multiplicar, como proteger, como fazer o dinheiro trabalhar para você em vez de você trabalhar para ele. As mesmas estratégias que os Rothschilds usaram para construir a maior fortuna da Europa, que os Abravanel usaram para reconstruir depois de cada expulsão, que o meu avô usou em Nilópolis, engenharia financeira judaica. O quarto é o código Yetzer. Yetzer é o impulso, a inclinação. Lembra daquela força invisível que te puxa para trás? Que te faz gastar sem pensar, que te paralisa de medo, que te sabota toda vez que você está quase conseguindo? Esse é o Yetzer. E ele é a arma mais poderosa da herança amaldiçoada. São padrões emocionais que você carrega sem saber. São reações que não são suas, são medos que você herdou. Quantas vezes você sabia o que fazer, mas você não fez? Sem dominar o Yetzer, qualquer plano financeiro desmorona. Isso é muito, mas muito importante de entender, tá? E o quinto código é Istadlut. Istadlut significa esforço, ação. Conhecimento sem ação é só informação. Informação não paga conta. Você já tem esforço, você já trabalha duro. O problema nunca foi falta de ação. O problema é que você estava agindo com a herança errado. Por isso, eu criei um plano passo a passo. O mesmo caminho que Dom Isaac Abravanel ensinou para os seus filhos. O mesmo que os judeus passam de pai para filho há gerações. Não é teoria, é aplicação. E você começa hoje. Esses 5 códigos juntos formam o processo de Tikkun. Neshama, Berachá, Mussar, Yetzer e Istadlut. Quando você domina esses 5 princípios, você quebra a herança amaldiçoada. No lugar dela, você cria uma nova herança. A mesma herança que o Silvio Santos deixou para os seus filhos. A mesma que reconstruiu Israel do zero. A mesma que tirou minha família de Nilópolis e levou para Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora imagina comigo, daqui a 30 dias você acorda diferente. Não é que os problemas sumiram, mas você sabe exatamente o que fazer com eles, como lidar. Aquele peso que você carregava a vida inteira começou a sair. Você finalmente entende por que nada funcionava antes. Você olha para o saldo da conta e pela primeira vez em anos, você respira aliviado. O dinheiro que entra fica e ele começa a trabalhar para você. Daqui a 90 dias, você olha para trás e não acredita que era a mesma pessoa. Aquela força invisível que te puxava para trás foi embora. E você finalmente tem clareza, sabe de onde vem e sabe para onde vai. Mais importante, você sabe que você está criando uma nova herança. Não só para você, para os seus filhos e para os filhos deles. Junto com os 5 códigos, eu preparei 4 bônus especiais. Bônus 1, os 7 rituais diários da prosperidade, que são práticas simples que levam menos de 10 minutos, as mesmas que o meu avô fazia toda manhã em Nilópolis, para ativar o que os judeus chamam de canal de abundância. Bônus 2,
O sistema de proteção patrimonial dos patriarcas, como os judeus protegeram fortunas atravessando guerras, crises e perseguições. Dom Isaac Abravanel ele foi expulso de 3 países e ele sempre reconstruiu. Você vai aprender a blindar o que conquistar para nunca mais perder tudo de novo. Bônus 3, o código financeiro do rei Salomão. Os princípios do homem mais rico da história. A Bíblia diz que no tempo dele a prata perdeu valor. Eu destrinchei esses princípios e traduzi para a linguagem de hoje. Bônus 4, o Tikkun solitário. Talvez você esteja pensando, a minha esposa não acredita nisso, o meu marido tem mentalidade de escassez, eu vou fazer sozinho. Então o Tikkun, ele não precisa de permissão, ele não precisa de aprovação, ele não precisa que a sua família inteira embarque. Precisa de uma pessoa que decida, esse ciclo acaba em mim. E é assim que funciona. Nesse bônus, eu te mostro como quebrar a herança, mesmo quando você é o único que acredita. Como a sua mudança silenciosa, ela vai influenciar o seu cônjuge, os seus filhos, seus netos, sem você precisar convencer ninguém. Agora, antes de eu te falar sobre o investimento, eu preciso te dizer quem sou eu. Porque você não vai aprender isso de um coach que fez um curso no final de semana. O meu nome é Rony Gurvitz, eu sou rabino há mais de 23 anos. Eu estudo o Talmud todos os dias há mais de 30 anos. Todos os dias, sem exceção. Eu passei 8 anos em tempo integral, numa das yeshivot mais rigorosas de Israel, acordando antes das 6h30 da manhã, estudando até as 23 horas da noite, 6 dias por semana, por 8 anos e meio. Eu fui aprovado nas 6 provas do Rabinato Ortodoxo de Israel, que é um dos títulos mais difíceis do mundo judaico. Eu fui o rabino-chefe da maior comunidade do Rio de Janeiro por 5 anos e nos últimos 23 anos eu apliquei esse conhecimento na vida de centenas de famílias. Eu vi pessoas endividadas quitarem tudo. Eu vi empresas à beira da falência se recuperarem. Eu vi famílias que viviam no sufoco finalmente respirarem aliviadas. Não porque eu sou especial, mas porque o conhecimento funciona. Ele funciona há mais de 3.000 anos. Ele funcionou para o Dom Isaac Abravanel em 1492. Ele funcionou para o Silvio Santos em 1930 e ele funcionou para a minha família. Ele vai funcionar para você também. O valor normal do programa é R$ 997, mas agora nesse lançamento você entra por apenas 12 vezes de R$ 29,82 com desconto à vista para um pagamento único de R$ 297. Antes que você pense, mas Rabino, eu não sou judeu. Ótimo, não precisa ser. Silvio Santos, ele nunca foi muito religioso, mas os princípios estavam no DNA da família. Esses princípios são universais. O Tikkun funciona para qualquer pessoa que quer quebrar um ciclo. Mas eu sou cristão, católico, evangélico. Ótimo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a Bíblia que você lê foi escrita por judeus. Isso aqui não é religião, são princípios, os mesmos que estão na Bíblia que você já lê, só que organizados, entendidos de um jeito que você nunca viu. A minha esposa não acredita nisso, ou seu marido, tanto faz, você não precisa convencer ninguém. Primeiro você muda, primeiro você aplica, primeiro você tem resultado. E aí, quando o seu cônjuge vê a mudança, ele pergunta, o que você está fazendo diferente? A herança amaldiçoada não precisa de permissão para ser quebrada, ela só precisa de uma pessoa na família que decida, acaba em mim. E se eu não tiver tempo? Olha só, esse método ele foi feito para pessoas ocupadas. São aulas curtas, diretas, você assiste no seu ritmo. 15 minutos por dia já transforma. E se não funcionar para mim? É por isso que você tem 7 dias para testar. Se não fizer sentido, eu devolvo o seu dinheiro, simples assim. Já tentei outros cursos, eu sei. Eu também já vi muita coisa por aí. A diferença é que isso aqui não é curso de coach, é sabedoria testada, embasada por 150 gerações, que sobreviveu a expulsões, guerras, holocaustos. Não foi inventado ontem. Meu tempo já passou. Olha só, Dom Isaac Abravanel, ele tinha 55 anos quando ele foi expulso da Espanha. E em 20 anos, a família dele já era uma das mais prósperas de Amsterdã. Me responde uma coisa, quanto tempo você ainda vai viver? 15, 20, 30, 50 anos? Você vai passar esse tempo fazendo o quê? Esperando, reclamando, se lamentando que você podia ter feito diferente, carregando a mesma herança amaldiçoada, esperando que a mudança venha dos céus? Você pode fazer diferente
agora. Olha, isso aqui não é para você ficar bilionário, não. É para você ter paz, parar de se preocupar e deixar para os seus filhos e netos algo que você não recebeu dos seus pais. Ao apertar no botão aqui embaixo, você vai para uma página segura. Em menos de 3 minutos, o seu acesso chega no e-mail e no WhatsApp. Só preenche direitinho para não ter problema. E olha só, eu não sei se você conhece o Diamond District de Nova York. É o maior centro de comércio de diamantes do mundo. Bilhões de dólares em pedras preciosas. E sabe como é que os comerciantes judeus fecham negócio lá? Com um aperto de mão. Sem contrato, sem advogado, sem burocracia. A palavra vale mais do que qualquer papel. E esse é um princípio que eu e a minha família seguimos. Se você sentir que não era para você, manda um e-mail durante a garantia que eu estorno o seu pagamento, sem pergunta, porque se não servir para você, eu não mereço ficar com nenhum centavo do seu dinheiro. E apesar de nós não estarmos frente a frente, você tem a minha palavra. Essa condição especial é por tempo limitado. São 100 vagas nessa turma. Quando acabar, o preço volta para R$ 997 e os 4 bônus voltam a ser vendidos separadamente. Então pensa comigo, daqui a 60 dias você vai estar em um dos 2 lugares. Ou você vai continuar do mesmo jeito, trabalhando, se esforçando, mas carregando o mesmo peso, sentindo a mesma força te puxando para trás. Ou você dá esse passo agora, aplica os códigos, quebra o ciclo e cria uma nova herança, um novo futuro para você e para sua família. E a escolha é sua. Então aperta no botão aqui embaixo, preenche os seus dados e começa hoje. Se por algum motivo esse não for o momento certo para você, tá tudo bem. Você pode continuar me acompanhando no YouTube, mais de 1 milhão de pessoas já fazem isso. Mas se você sentiu que esse conhecimento é o que faltava na sua vida, se você finalmente entendeu por que nada funcionava antes, eu te espero do outro lado. Shalom.